Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a idolatria. Hoje nós estamos no capítulo 155 e vamos falar de idolatria. E talvez você já esteja pensando, mas o que idolatria tem a ver com relacionamentos? Tem tudo a ver. A Bíblia começa mostrando em Gênesis 2, no versículo 18, que não é bom que o homem esteja só. Deus valoriza o casamento. O matrimônio é algo criado pelo próprio Deus. E nas Escrituras, o relacionamento entre Cristo e a igreja é apresentado também através de figura de noivo e da noiva. Ou seja, casamento é algo importante. Mas existe um problema. Uma coisa que Deus criou como bênção pode se transformar em um ídolo dentro do nosso coração. E é exatamente isso que acontece quando o relacionamento passa a ocupar o lugar que deveria pertencer somente a Deus. A pessoa começa a pensar, eu preciso estar com alguém, ou eu preciso me casar, ou ainda, eu não posso perder esse relacionamento. Ou, e se eu perder essa pessoa, minha vida acabou. E, pouco a pouco, ela começa a fazer concessões que jamais faria se estivesse colocando Deus em primeiro lugar. É aí que começa a idolatria. Você troca a obediência a Deus pela manutenção de um relacionamento. E isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja. A pessoa começa um relacionamento e, para não perder o namorado ou namorada, começa a abrir pequenas concessões. Primeiro uma, depois outra, depois mais outra. Até que aquilo que antes ela sabia que era pecado, passa a ser justificado. Olha só. Então vem aquela velha conversa. Mas nós não fizemos sexo. Não houve penetração. Então, ainda estamos dentro da castidade. Não. Precisamos entender isso com seriedade. Pecado sexual não se resume à penetração. Tudo aquilo que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus para a sexualidade continua sendo pecado. Carícias, desejos alimentados de maneira errada, luxúria e até mesmo outras práticas que violam o padrão de Deus não deixam de ser pecado simplesmente porque não houve penetração. E aqui está o problema. Quando eu me afasto de Deus para preservar um relacionamento, aquele relacionamento deixou de ser bênção e passou a ocupar o lugar de um ídolo. Olha só. Olha como o coração humano pode distorcer aquilo que Deus criou para ser bom. O casamento deveria apontar para Deus, mas algumas pessoas fazem do casamento o objetivo máximo da vida. O relacionamento vira status, vira identidade, vira necessidade. E, para não perder esse status, a pessoa aceita coisas que jamais deveria aceitar. Às vezes até relacionamentos abusivos, manipuladores ou destrutivos. Tudo para poder dizer, eu estou em um relacionamento sério. Mas relacionamento sério não é simplesmente estar comprometido com alguém. Não. Relacionamento sério é um relacionamento que honra a Deus. Pense em um triângulo. Deus está no topo. Você está de um lado e a outra pessoa está do outro lado. Quanto mais os dois se aproximam de Deus, mais se aproximam um do outro. Mas quando os dois se afastam de Deus, também começa a se afastar um do outro. Porque cada um passa a buscar no outro aquilo que deveria buscar primeiro em Deus. Então, entre as carências, os desejos, os medos, o ego e muitas vezes o pecado. Você se lembra de Sansão? Ele havia sido separado por Deus para um propósito, mas ao longo da sua história, vemos repetidas concessões por causa dos seus relacionamentos. Um dos exemplos mais claros está na relação com Dalila. Sansão foi cedendo, até que aquilo que deveria ter sido secundário tornou-se mais importante do que sua fidelidade a Deus. E quando lemos Juízes 16, percebemos algo muito sério. Sansão não ficou espiritualmente cego somente quando perdeu os olhos. Ele já estava cego muito antes. Seu coração já havia escolhido outra coisa no lugar de Deus. E a consequência, todos sabemos, foi terrível. Por isso, em Colossenses 3:5,
nos chama a fazer morrer aquilo que pertence à nossa natureza pecaminosa. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Preste atenção. O que você precisa fazer morrer para continuar vivo no relacionamento que realmente importa? Talvez seja uma dependência emocional, talvez seja o medo de ficar sozinho, talvez seja a necessidade de ter alguém, ou talvez seja um relacionamento que está afastando você de Deus. Talvez seja aquela necessidade de ser aceito por alguém. E aqui está uma verdade que precisamos guardar. Enquanto Cristo não for o relacionamento mais importante da sua vida, você não estará preparado para colocar outro relacionamento no lugar correto. Porque se Deus não ocupa o primeiro lugar, qualquer outra pessoa pode acabar ocupando. E isso destrói não apenas o relacionamento com Deus, mas também o relacionamento com a outra pessoa. E até o relacionamento que você tem consigo mesmo. Por isso, não basta simplesmente abandonar o ídolo. Precisamos abandonar a lógica da idolatria. Porque se eu apenas retiro um ídolo sem tratar o coração, eu vou acabar colocando o outro no lugar. Você pode ser um relacionamento, amanhã pode ser dinheiro, depois prazer, depois aprovação, depois pode ser sexo, depois pode ser qualquer outra coisa. O problema não é apenas o objeto, o problema é o lugar que ele ocupa no seu coração. Então, guarde essa frase com você. Nada que me afasta de Deus pode me proporcionar a verdadeira felicidade, ok? Se um relacionamento exige que você se afaste de Cristo, esse relacionamento não está conduzindo você para a vida. Se para manter alguém você precisa desobedecer a Deus, você já precisa decidir quem ocupa o primeiro lugar. E eu te digo, a resposta precisa ser Cristo. Então hoje, examine o seu coração. Pergunte ao Senhor: Senhor, existe alguma pessoa que ocupa no meu coração um lugar que pertence somente a ti? Existe algum relacionamento que estou tentando preservar mesmo sabendo que ele está me afastando de ti? Estou disposto a perder um relacionamento para não perder minha comunhão contigo? Essa é uma pergunta séria, mas talvez seja exatamente a pergunta que você precisa responder. Porque relacionamento que importa é o relacionamento com Deus, ok? E quando Cristo ocupa o primeiro lugar, todos os outros relacionamentos começam a encontrar o lugar correto, ok? Então, vamos orar um pouquinho. Repita comigo: Senhor, examina o meu coração e mostra se existe alguma pessoa, relacionamento ou desejo ocupando o lugar que pertence somente a ti, Senhor. Dá-me coragem para abandonar aquilo que me afasta de ti. Ensina-me, Senhor, a não transformar nenhuma bênção em ídolo. Que Cristo seja sempre o relacionamento mais importante da minha vida e que todos os meus outros relacionamentos reflitam o teu caráter. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E depois dessa oração linda, maravilhosa, guarda isso com você. Não basta abandonar os ídolos. Precisamos abandonar a idolatria do coração. Porque aquilo que nos afasta de Deus jamais poderá nos dar a verdadeira felicidade. E se você precisa de ajuda, lembre-se, não caminhe sozinho. Nos procure, fale conosco. Nós somos o Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E não desistimos da santidade. Não desistimos de colocar Deus em primeiro lugar. E nos vemos até amanhã e que Deus te abençoe. Amém.